Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Caríssimos telespectadores aqui da Rádio TV Imprensa, que traz ao ar para vocês hoje o nosso programa, episódio número 8. Muito boa noite a todos, bem-vindos. E hoje nós estamos aqui, né, com um que vai ser entrevistado e uma entrevistada. E vai trazer para nós bastante conhecimento na área empresarial. E hoje é um dia muito especial. A todos vocês eu mando um grande abraço. E quem quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida ou fazer alguma pergunta, qualquer coisa que vocês necessitem, eu vou deixar no final do programa, tá? Eu vou deixar aqui o e-mail. E posteriormente nós vamos deixar também outros endereços, telefones para contato, para vocês entrarem em contato, para a gente mandar aquele abraço para vocês. Mas eu já mando um abraço de norte a sul, de leste a oeste, para todo esse povo brasileiro maravilhoso. E também, né, os nossos pesares pelos nossos amigos do Rio Grande do Sul, onde eu tive o prazer de trabalhar e me acolheram muito bem. Nunca tive nenhum problema com nossos queridos gaúchos. E como é de praxe dos brasileiros brincar com todos os estados, com todas as pessoas, né? Nós somos um povo muito brincalhão. Mas numa hora dessa nós temos que fazer a oração e pedir por eles. E hoje é um dia muito especial, como todos os dias de nossa vida. Vamos falar de gestão empresarial, vamos falar de TI, que é o nosso propósito, é o nosso objetivo aqui. Porém, o dia é especial porque hoje eu vou fazer uma homenagem às mães. Ah, mas Cido, claro, o mês já começou no dia 1º. Muito bem. Por que hoje? Porque hoje é o aniversário da minha mãe. E por que eu vou fazer isso? Minha mãe não está mais entre nós, mas foi uma pessoa da minha vida que é uma luz, né? Além de me dar a luz, foi a minha luz e continua sendo até hoje. Então, eu vou pedir aqui o Cauã que mostre aqui a foto da minha mãe. Essa foto foi tirada em 1972. Ela nasceu no dia 22 de 5 de 1932 e faleceu em 1º de outubro de 1976. Eu sou originário do Paraná. Por que eu coloquei a foto da minha mãe aí? Simplesmente porque me tirou da roça em 1960 e alfabetizou o primeiro membro da família, que sou eu. A minha mãe não era alfabetizada e nenhum da família dela, assim como meu pai também. Então, eu me seguro para não ficar emocionado. Mas pessoas assim, visionárias, com capacidade de luta. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, para levar aos empresários, aos jovens e a toda a população brasileira e também do mundo todo. O quê? Transformar nossas atividades numa empresa, trabalhar correto, produtos bons e termos um futuro melhor. Eu vou pedir para o Cauã passar agora aqui, porque eu tive 3 mulheres na minha vida. 3 mulheres importantíssimas. Essa aí, ela e o filho dela, é o Mário Michelucci, que mora em Londrina, trabalha com tecnologia de informação também, muito amigo meu. E a história deles é o seguinte: em 1961, quando eu entrei na escola, ela foi quem me ensinou o A, E, I, O, U. A minha primeira professora, que está com mais de 80 anos e ainda está com boa saúde. E eu vou visitá-la no Paraná. E no ano que ela me deu aula, ela entrou em licença
porque ela estava grávida dele, do Mário Michelucci. E eu encontrei ele nas redes sociais, fizemos contato novamente e estamos indo em frente. E agora, a próxima imagem é daquela. Então eu tive a minha progenitora, a minha professora e a minha cuidadora, que é a minha esposa. Que nós somos casados há 46 anos ou 48 anos, eu me perdi a conta já, sabe? De tanta felicidade que nós tivemos, criamos nossos filhos, netos, e hoje vai chegar o bisneto em outubro. Então, sou muito feliz por isso. E vamos agora, então, entrar no nosso trabalho divertido, gostoso, maravilhoso, que é o mundo empresarial. Maravilhoso e espetacular. Então, nós vamos entrar hoje no primeiro frame aqui, né, a respeito da nossa gestão empresarial. A gestão empresarial descomplicada, fácil, porque todo mundo pinta uma empresa como algo muito complexo. Mas, como eu falei no primeiro episódio, sempre repito isso, para o sucesso tem 3 palavras importantes: organização, procedimento e disciplina. Sem isso, não funciona. Por favor, Cauã, um abraço para você que está hoje na técnica aí, que sempre nos auxilia, e também para o Ferreira Leite, que tivemos uma notícia maravilhosa aí, que ele vai voltar para o jornal. Ferreira Leite, um abraço para você, tudo de bom, que Deus te abençoe, e você vai voltar aqui porque você faz falta para nós aqui, viu? Estamos muito felizes com isso. Cauã, por favor, você pode pôr o primeiro frame? Então aqui, aquele desenhinho que nós perseguimos ele. E nós, na última, né, no último episódio, no episódio de número 7, nós falamos das entradas da CFOP, da natureza de operação, que inicia com os números 1, 2 e 3. E as saídas com 5, 6 e 7, né? Que respectivamente são entradas e saídas no Estado, entradas e saídas fora do Estado e exportação. E isso aí vai gerar o quê? Nós geramos lá as contribuições fiscais de entrada, de saída, onde temos o sistema público de escrituração digital, que consolida com a contabilidade e-social, e todas as informações aí estão integradas. O próximo, por favor, Cauã. Então aqui nós temos, olha, todas as saídas de uma empresa, consequentemente, são entradas em outra. Então, por que integrado? Por que integração? Olha só, o desenho, eu fiz 2 aí. Os 2 diagramas, eles estão interagindo. Então, olha só, o que acontece ali? Nós temos a saída de uma empresa, que é o 5, ela é entrada na outra com 1. A saída 6, ela é entrada com 2, a 7, ela é entrada com 3. Por que a setinha vermelha? Porque quando nós temos uma exportação, nós imprimimos a nota fiscal apenas para transitar a mercadoria até o despacho, seja via aérea, navio, etc. Tá? Então ali nós temos o quê? As 2 empresas. E isso tem uma integração. Essa integração é muito importante. Então todas as saídas de uma empresa, consequentemente, são entradas em outra. E através do SPED, todas as transações comerciais e financeiras, elas são cruzadas pelo fisco. Todos os pagamentos, cartões de crédito que são feitos, PIX, seja lá o que for, ele é cruzado com as tributações, tá? Entre os cidadãos, famílias e empresas, e cruzadas com as transações bancárias também. Nós vamos ver isso no próximo frame. Por favor, Cauã. Então aí está. Gestores de todas as empresas do Brasil, abram o olho. Por quê? Tratem de se organizar e trabalhar em uma administração clara e transparente, porque do fisco ninguém mais vai fugir, vai escapar. Então nós temos hoje uma câmera ali em cima das nossas empresas, das nossas ações, das nossas atividades comerciais. Então por isso é preciso andar certinho, é preciso andar na linha. Eu cito o exemplo do trânsito. Antigamente tinha os comandos nas estradas. O que nós fazíamos? Parava, dava uma conversada com o guarda e tal, né? E etc, etc. Sim. Um abraço daqui, um abraço dali e tal, e estava resolvido. Hoje você passa no radar, não tem como você abraçar. 1 quilômetro, a conta chega na sua casa. E as empresas estão do mesmo jeito. Então, por isso é que tem que tomar muito cuidado. E não é difícil. Nós vamos, no próximo episódio, nós vamos falar sobre
os cuidados que tem quando vai abrir uma empresa, quando vai começar uma atividade comercial. E também nós vamos falar sobre a carga tributária. Então, a carga tributária, ela... Por favor, o próximo. Só a imagem, por favor. Não, sou eu. Eu mesmo. Isso. Aqui é tudo na interação, assim, é ao vivo, a cores para todo mundo. Então, a carga tributária vai ser explicada no próximo capítulo, como você abre uma empresa, os cuidados que tem que tomar, o que você tem que fazer, contratar uma empresa que faça a adequação tributária correta, para você pagar menos imposto, porque é possível, é legal. Então, existem várias maneiras, né, de você colocar sua atividade e não ter esse tipo de problemas. Tá? Então, por isso, eu estou dando uma olhada no celular aqui, porque a gente fica controlando o tempo, né? Porque o Cauã fica cobrando ali e tá certo. Aqui é tudo interativo assim. Então, nós estamos aqui falando com vocês, como sempre, né? Como estamos na nossa casa, na nossa sala ali, né? Comendo um salgadinho, vocês que estão no sofá aí comendo um salgadinho, aprendendo, se divertindo também. E conhecendo um pouco, né, da empresa, da história do Brasil, da parte comercial e tudo isso. Então, com isso, nós temos o quê? Nós temos a orientação, que é o objetivo destes capítulos. Serão 25, como eu falei, e cada capítulo nós vamos avançando na organização. E aí nós temos os nossos convidados, que traz para nós as suas experiências, suas dores, os tropeços, os tombos, levanta e vai para frente. E nós estamos aqui hoje, temos a honra de receber uma pessoa que tem 3 empresas. Se ter uma é um herói, imagine 3, né? Então, é um herói ao cubo, digamos assim. Então, nós vamos falar aqui com o Douglas e com a... Sabine. Sabine, olha só. Oi, a Sabine, olha só, tá que bom? moça linda, hein? Então, ela vai falar para nós, ela é da área de comunicação também, né? Então, também vai conversar conosco aqui, tá? Aí, mais ou menos uns 20, 30 minutos e nós vamos saber muito. Nós vamos aprender, conhecer e, no final, como é o nosso roteiro, nós vamos falar da área de TI, já linkando a área de gestão empresarial também. Então nós vamos começar aqui com o Douglas. Ele vai se apresentar, dizer o que ele faz e como começou a empresa dele, né, as dificuldades que teve e assim por diante. E vocês vão ver que tudo que nós estamos falando até agora realmente acontece em todas as empresas. Então, Douglas, seja bem-vindo e você está com a palavra para falar para nós aí dos seus empreendimentos. Boa noite, Cido. Primeiramente, aí, um parabéns para sua mãe. Tenho certeza que ela está num lugar excelente, melhor que nós hoje aqui. Mas Bom, eu sou Douglas Porto, me apresentar aí para quem estiver nos assistindo. Hoje atuo em 3 frentes, 3 empresas, né? Então a gente vem da Santos e Porto, que é uma empresa de locação de equipamentos, que é uma empresa familiar. Uma empresa que começa em 1985, com meu avô e meu pai, né, apenas ali. E que vem aí, nesses anos todos aí, vão somar, já vão dar quase 45 anos, por aí, de empresa. E a gente passou por tudo, né? Como empresa, né, começa ali pequenininho, você tem que ser tudo. Você tem que ser o comercial, você tem que ser o financeiro, você tem que ser seu vendedor, faxineiro, tudo por lá. Hoje, graças a Deus, e é muito trabalho, a empresa se manteve em pé, 50 anos de empresa quase aí, que é raro isso hoje no Brasil, né? A gente vê empresas abrindo e não passando do 3º ano, fechando suas portas. E isso tudo passa por organização, e tudo isso passa por gestão, e principalmente pela ação do dono ali em cima para fazer o negócio acontecer. A gente vê muitas empresas hoje começando e assim que ela começa a dar seu primeiro lucro, o dono, o proprietário, o empresário acredita que aquilo vai ser pertinente, já sai gastando, já sai contando com isso para o próximo mês, e ele tem que ter ali um gerenciamento de fluxo de caixa, da questão financeira. A pandemia nos provou isso, né? Quantas empresas não faliram por falta de estruturação financeira durante a pandemia, que poderiam ter segurado aqueles 6 meses se eles já tivessem se estruturado para isso. A gente nunca pode achar que não vai acontecer nada lá na frente. Pode vir uma pandemia, exatamente. muitas vezes você tem um cliente que representa uma parte
relativamente grande do seu faturamento, e esse cliente pode vir atrasar, um contrato você pode perder. Então tudo isso a gente tem que estar sempre mensurando para andar com o pé no chão, né? Como eu falei, a gente começou a Santos e Porto, quer dizer, não era nem vivo na época, né? Mas meus avós, junto ao meu pai. Santos e Porto é uma das suas empresas, então, exato, né? hoje. Ótimo. A outra iniciativa que eu tenho uma agência de marketing e publicidade, que é a Gecko, junto com a minha sócia Thalita, que também viria hoje aqui ao programa com a gente, né? Mas não pôde vir porque ela está com dengue. A gente está com essa pandemia de dengue hoje, vamos falar assim. Eu tive há um mês atrás, minha mulher já teve. E eu falo, pessoal, passem repelente, porque óbvio, não é que isso vai prevenir, mas o que a gente pudesse proteger é sempre bom. E bom, e a Gecko a gente trabalha com marketing e publicidade. A Gecko hoje já tem 3 anos e meio de vida, né, de história. É um divisor de águas você passar o 3º ano de CNPJ aberto, né, batalhando ali, obviamente, dia a dia, trabalhando para ganhar seu espaço no mercado. E esse ano abri uma nova iniciativa junto a 2 amigos meus, né, e hoje sócios, que é o Fred e o Edgar, que é uma corretora voltada para corretagem de seguros e também trabalhamos com linha de créditos, consórcios, financiamentos e refinanciamentos. Essa tem, vamos falar, 3 meses de vida. Então está nesse estágio inicial que a Santos e Porto teve há 50 anos atrás, onde os 3 têm que fazer tudo, né? Trabalhar tanto a parte administrativa, quanto financeiro, quanto comercial. Só que essa bagagem que a gente traz das outras empresas auxilia e faz com que cada iniciativa que você inicia hoje, você já vem mais maduro, você já vem com uma estruturação diferente, sabendo como você tem que passar por cada passo para você conseguir ter uma empresa de sucesso. Então, isso aí vale um parênteses, né? Porque são atividades diferentes. Totalmente Porém, diferente. o seu procedimento é semelhante. É o mesmo. Quando trata, é o mesmo, né? Quando trata da parte financeira, a parte comercial, a parte produtiva, e eu comentei aqui, inclusive, já um tempo atrás, né? A empresa ela pode ter só o dono, mas ela não escapa das 3 áreas dos 9 departamentos. Sim. Que é a área comercial, a área financeira, comercial e produtiva. Na área financeira, como nós vimos ali no nosso diagrama, nós temos contas a pagar, controladoria e contas a receber. E que na controladoria é onde mora o espinho maior, né? Que ali, como você falou, a parte orçamentária que você tem que tomar cuidado, né? Sim, controlar seu ativo fixo, você saber os investimentos que você vai fazer. E o contas a receber. E na área comercial, né, a parte de engenharia, porque toda empresa tem uma engenharia, eu já expliquei isso aqui, né? Até mesmo um bazar tem uma engenharia. A engenharia você começa, vou montar uma loja, você tem que se preocupar com móveis, você tem que se preocupar onde vai ser. Então tem uma série de atividades que é uma parte de uma engenharia, de uma criação. E aí você tem um departamento de compras, você vai comprar o que você precisa para suprir isso e a parte de marketing e vendas. Então o quê? Para suprir um mercado. Então você recebe o produto na área produtiva depois, transforma ou simplesmente armazena, estoca, administra e vende. Então você, por que eu te convidei aqui? Justamente por causa dessa característica. São 3 áreas. A primeira que você falou há 40 anos, a atividade principal dela é? Locação de equipamentos. A gente trabalha com intralogística. Então nós locamos empilhadeiras. Obviamente é o que mais se utiliza hoje dentro das indústrias para locomoção de carga, mas também locamos rebocadores, plataformas elevatórias, todo tipo de equipamento de movimentação de carga nós atuamos. E também com a parte da terceirização de mão de obra, entrando também junto com o operador de empilhadeira para operar o equipamento. Então, nesse caso aí, onde pega mais o calo para você é na logística, né? Na logística. Na logística hoje, a Santos e Porto hoje nós estamos com cerca de 1.000 equipamentos locados em 7 estados. Então a nossa logística de pessoal, né, dos técnicos, para atender os equipamentos, do envio dos equipamentos, tem que ser muito bem pensada, porque um erro você já faz um contrato sair do lucro para o prejuízo, né? Uma coisa que acho que é muito importante, né, falando assim, são 3 empresas em estágios totalmente diferentes. Uma que já tem uma maturação, já é uma empresa, vamos falar assim, adulta, né? Uma empresa, a agência Gecko, vamos falar uma empresa que ela está ali no estágio adolescente, e uma empresa bebê, que é a corretora. A experiência que trouxe para a gente essa empresa que já está adulta, na parte do seu crescimento, de saber que você tem que, como tudo na vida, é gradual. Não adianta você querer sair do estágio 1 para o estágio 10 em um negócio, em um ano. Quando a gente fala assim para você, putz, hoje estamos em 7 estados. Foi um crescimento gradual.
muitas vezes teve oportunidades que pareciam oportunidades, mas que poderiam ser uma derrocada para a empresa, né? Por crescer o olho. Então, você tem que saber muito bem na hora de se endividar, o quanto se endividar, que passo você vai dar, né? Teve oportunidades que apareceram ao longo da Santos e Porto de, em um negócio, você duplicar o faturamento, mas, ao mesmo tempo, o risco ele era muito alto de você perder, se dar errado também, tudo que você já tinha há 15 anos trabalhando, 20 anos trabalhando. Então, isso dá uma maturidade para as outras empresas, né? Digo assim, para mim, hoje, à frente de outros negócios, de saber, não, esse negócio, essa empresa está nesse estágio, nesse ponto. Não Então adianta eu querer abraçar o mundo e achar que vou virar a gente vai se transformar, por exemplo, no caso da Gecko mesmo, da agência de marketing e publicidade. Pô, vou lá lutar para brigar com o contrato da Coca-Cola. Não é o momento. É gradual, você vai ganhando seu espaço, você vai ganhando maturidade, até por conta, uma coisa que a gente vê muito, empresa que ela cresce de uma hora para outra. Você não tem uma cultura dentro da empresa, você não treinou seus colaboradores. Você sai tendo que contratar a torta e direito, sem tempo de dar atenção, e eu nunca vi uma empresa que cresceu de forma piramidal, a gente até chama, porque ela cresce de uma vez e depois ela cai com tudo. Meu pai ele sempre fala muito que o crescimento ele tem que ser crescimento de escada. Você cresce, estabiliza, porque você, ao longo da sua jornada, você vai dar um passo para trás. Só que você não vai cair no escorregador. Exato. Você cai um degrau e para nessa base. Mais um degrau para essa base. Você tem uma estrutura. Exatamente isso aí, já te cortando um pouquinho, já cortando aí, né? Para perguntar uma coisa para você e dizer ao telespectador que todo negócio é uma aposta. Sim. E você tem que saber apostar. Eu sempre falo assim, né? Eu dificilmente jogo na loteria. Mas quando eu vou fazer uma fezinha que está gordo lá, que engorda o olho também, eu falo assim, bom, vou fazer meu investimento, que é na Mega Sena. Só que é um investimento de altíssimo risco. Se eu acertar, eu estou bonito, mas dificilmente acerta, né? Sim. Então, nos negócios é a mesma coisa, só que nos negócios a gente tem que ir num lado mais assertivo, né? E o que você falou do crescimento. Tem o crescimento e tem o quê? A empresa que infla. Ela infla e explode. É diferente de uma empresa que você vai andando planejado. A parte de gestão empresarial é muito importante por isso. E, até agora, nós até falamos nisso também. E vamos continuar falando. O que é? É você começar organizado. Eu falei que tem uma empresa, né, que estamos negociando com ela para a gente colocar ela como patrocinadora já, talvez no 10º capítulo, que é uma empresa que faz isso. Ela faz a organização, prepara, monta, tudo. Para o quê? Pode ser uma pessoa trabalhando. Quando ele precisar a delegar uma atividade, ele está estruturado já. Então ele fala, eu vou delegar, só vou ter como fiscalizar esse trabalho que não sou eu que vou fazer. E aí ele cresce com mais segurança. É esse o caminho, Douglas? Exatamente, Cid. Exatamente. Se você falou, quem sou eu para dizer que não também, né? Imagina. Não, aqui é o seguinte, ó, os telespectadores já sabem, quem me acompanha nas empresas por onde eu passei, trabalhei, dentro do Brasil, fora do Brasil, assim, nós damos pitacos. O consultor, a gente brinca também com a área de consultoria, porque o consultor ele é um aprendiz de tudo, um especialista de nada. Ele fica dando pitaco, né? Ah, é assim, assim, assim. Então, ou seja, o que acontece? Nós do lado de fora, isso é uma brincadeira, obviamente, mas nós enxergamos melhor do que quem está do lado de dentro. Então a gente pode falar, ó, não vai por esse lado aí porque tem jacaré, não vai por esse lado aí porque tem onça, né? Então, ou seja, né? Ah, mas eu quero ir porque eu sou especialista em matar onça. Problema teu. Não é assim? É. Então, dessa forma que vai acontecendo nos empreendimentos. E no seu empreendimento, que, como você falou aí, né, que nós temos o quê? Você tem a expertise de alocação de equipamentos, né? Exatamente. Quando você começa uma nova atividade, é como nós começarmos uma nova carreira. Então, ou seja, eu sou um excelente médico, mas eu vou começar numa carreira, por exemplo, de seguros. Epa, exatamente. Aí já... Eu vou ter que começar tudo de novo. Como ele disse, né? Adolescente, bebê. E muitas vezes, Ciro, até na mesma área, que nem você falou do médico. O médico ele pode ser um médico excelente na sua área de atuação, ter o seu consultório bombando, lotado. Se ele vai montar um hospital, é totalmente diferente o conhecimento, ele tem que entender que ele vai montar, que ele tem que vai entrar uma parte de gestão.
e que é totalmente diferente dele gerenciar o consultório dele. Então é um passo que ele vai dar para se arriscar, mas ele vai passar por tudo que ele passou até ter os consultórios dele lotados, ele vai passar isso com o hospital também. Né? E eu tenho uma pergunta para você aqui, que eu acho que todo mundo está curioso, como eu estou. Sim. Quando aloca equipamento, até eu estava lendo aqui de uma grande locadora, né, que existe, que o dono começou com 4 Fusca usado. Sim. Hoje ele tem não sei quantos mil carros alugados. Então, a locação de um equipamento, ele é uma prestação de serviços, onde o equipamento é quem está prestando o serviço. Exatamente. Né? Quando você presta o serviço, eu tenho 2 perguntas. Quando você presta o serviço, você já entrega também o operador ou apenas o equipamento? É a primeira pergunta. Então, vamos lá. Na verdade, por que alguém aluga um equipamento ao invés de comprá-lo? Né? Óbvio. Cada empresa ela tem a sua expertise, o seu produto, o que ela se propõe a fazer, né? Seja um produto, seja um serviço. Por que eles alugam em vez de comprar? É pela know-how que ele não tem em manutenção, na verdade. Em manutenção. Porque comprar o equipamento, ele pode ir na concessionária, ele compra o equipamento e põe para funcionar. Alguns casos, eles contratam também com a mão de obra, com o operador. Só que o que motiva uma grande indústria, desde uma pequena a uma grande indústria, a alocar um equipamento, é o pós-locação, que seria um pós-venda. Que é o quê? Quando esse equipamento quebrar, e ele vai quebrar, né? A gente fala de equipamentos que estão carregando toneladas na frente, pesam toneladas, não tem amortecedor, né? As empilhadeiras, obviamente, sabe que tudo isso elas vêm de fora, então são planejadas para galpões na Europa, onde você tem um piso liso, com pouca vibração. Aqui no Brasil, nossa realidade é outra, nas fábricas, a gente sabe disso. Então, passa muita vibração para o equipamento. Pode ser um equipamento zero, mas ele vai dar manutenção. E nesse momento que dá manutenção, se ele fica sem o equipamento, para uma linha de produção, seja automotiva, seja uma linha de produção de televisões, do produto que for. Então, o principal para ele, na verdade, não é o equipamento, é como eu vou atender ele na hora do problema. Aí ele tem o técnico, temos o nosso almoxerifado, que tem peça de reposição, nossos técnicos para pronto atendimento 24 horas para nossos clientes. E, no caso de uma manutenção que vai tomar mais de 24 horas para o equipamento voltar a operar, nosso estoque de máquinas, que nós mandamos outro equipamento para o cliente para fazer essa reposição e trazemos outro equipamento para casa para fazer essa manutenção que vai demorar 2, 3, 4, 5 dias. Já faz a substituição. Exatamente. Então, isso aí, quando nós falamos aqui em prestação de serviço de consultoria de TI, é a mesma coisa. Sim. Por exemplo, a ideia de terceirização na área de serviços é o quê? Olha, eu não gostei desse profissional, ele não está me atendendo bem, ele está com problema, mas eu não consigo consertar um profissional de TI, um profissional de contabilidade ou de qualquer outra atividade que seja burocrática dentro da empresa. Então, o que ele faz? Ele substitui num prazo determinado em contrato. Então, o que acontece nas consultorias é semelhante. Olha, o caso do Douglas, ele troca o equipamento. Numa consultoria, ele troca o profissional. Então, isso é o conceito que a empresa traz. Então, uma empresa que contrata o próprio dono da empresa não está atendendo a lei de compliance. Porque o compliance é o quê? É ter a atividade constante, menor risco possível, comprometimento da alta administração, a ética, a transparência. Então, tem muita coisa. E por incrível que pareça, muitas empresas no Brasil, nas pesquisas que eu tenho feito, e aqui em São José dos Campos, mesmo Vale do Paraíba, no Brasil inteiro, eles estão despreocupados com compliance e principalmente com a lei Sarbox, né? Que é a Sarbanes-Oxley. Porque em 2013, o Brasil entrou com a legislação para o compliance. Então, principalmente para as empresas multinacionais. Então, isso tornou-se o quê? Uma obrigação mundial. Um gestor brasileiro que não cumpre isso aí, ele corre o risco de ir preso, inclusive. Por quê? Má administração também da cadeia. E muita gente ou se arrisca ou não sabe que isso pode acontecer, né? Então, agora, para uma empresa brasileira é um pouco diferente, porque, por exemplo,
ele tem a empresa dele, ele sabe como que trabalha, ele tem um advogado tributarista que toma conta, ele tem o contador que se preocupa com isso também, que orienta e assim por diante. E nós vamos falar agora aqui com a Sabine. 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 O nome já vem de Sabine, né? Sabine de sabedoria, é isso? Tá vendo? Você é da área de comunicação. Sou da área de comunicação. Minha família atua hoje na área de comunicação, em uma empresa também aqui na nossa cidade. E comecei a trabalhar com marketing, mas estou me formando em direito. Veja só, né? Um pouco E uma tem uma mudança de introdução carreira. da Sabine aqui. Hoje ela está bem aí tocando seus projetos, mas no passado ela foi já muito igual você falou, caçadora de onças. Você falava, não vai por aqui, não, eu vou... E dava de cara com a onça. Ótimo. E Exato. você é sócia ou você, a sua empresa presta serviço para eles? Eu sou sócia hoje também dessa empresa de comunicação aqui do Vale, né? E aí agora eu estou começando outras empreitadas aí junto com o Douglas, algumas diferentes, um aplicativo, por exemplo, investindo aí em inovação, mas também voltado para comunicação e estratégia de marketing. Ótimo. Então, a área de comunicação também. A comunicação, o pessoal fala, mas comunicação é produto? Óbvio que é produto. Nos bancos, por exemplo, o pessoal fala assim, os diretores ficam lá dentro discutindo para criar novos produtos, etc. Mas como produtos, o que o banco faz? Um seguro do banco é um produto? Né? Uma carteira de investimento é produto, tudo é produto. Então, eles criam o produto para vender para os seus clientes, né? Com certeza. E a área de comunicação é a mesma coisa. É a mesma coisa, e quando a gente comunica, tem uma importância muito grande, porque a gente está aí comunicando uma imagem de uma empresa ou comunicando o posicionamento de uma pessoa. Então, é um produto muito relevante que pode mudar a situação de outra empresa. Então, tem que ter muita seriedade nesse serviço. Me apaixonei pela área de jornalismo, então, quem sabe aí ainda me formo nesse curso, mas hoje eu trabalho na área comercial, mas também já passei pela área de limpeza da minha empresa, da distribuição de produtos, financeiro, na época da pandemia, segurei as pontas, e hoje estou em novos projetos. Então, você comentou comigo lá nos bastidores que na época da pandemia vocês pensaram que todas as empresas iam falir, né? Aí, o que é falir? Opa! Então, aqui ninguém imagina no pior, né? Ele não se precaver, ele fala assim, bom, eu vou entrar numa empresa e vai dar certo. Isso é bom, é um otimismo, mas é preciso ter o cuidado com os espinhos. Quando uma empresa ela vai à falência, quando ela entra em liquidação, a primeira coisa que é feito é o pagamento dos tributos. O governo não perdoa o que é dele, é o primeiro, né? E depois tem outras prioridades também. Pagamento dos funcionários e assim por diante. O último da fila são os fornecedores. Isso eu aprendi bem na época da pandemia. Infelizmente, mas a gestão de caixa foi realmente muito estratégica para conseguir sobreviver. Foi bem impactante. Eu tinha 22 anos quando eu assumi ali a parte financeira, e eu brinco que eu até contei para o Douglas esses dias. Eu comecei fazendo o fluxo de caixa em cartolinas. Começou fazendo na mão ali, né? Na mão, porque Ótimo. eu não sabia. Não sabia, imagina, estudante de direito, pega um caixa de uma empresa e para fazer os pagamentos, e você tem que ter a noção de todo mês, de todas as entradas e todas as saídas, e ainda se precaver de possíveis imprevistos. Então foi um momento bem decisivo aí na minha trajetória profissional. E aí nós vamos comentar aqui uma coisa importante, interessante e que jamais imaginamos hoje. Nos bancos tinha a ficha do cliente, né, com os dados em cima, que era um cabeçalho, e embaixo os lançamentos a débito e a crédito que ele ia fazendo. Eu me lembro que eu ia nos bancos de bicicleta, lá na cidade de Maringá, e o rapaz pegava, né, os documentos
as duplicatas que eu ia deixar para receber ou pagar ou coisa assim. Naquela época não tinha cobrança escritural, pagamento escritural, nada informatizado, né? Era tudo na mão mesmo. E ele ia lá, pegava a ficha e ficava fazendo lançamento. Demorava muito. Então o que eu fazia? Eu passava, deixava o pacote de documentos e saía fazendo os outros bancos, fazendo cobrança. Depois eu ia passando e recolhendo. Eu já montei esse esquema junto com os caixas, principalmente no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, que era um pouco mais lento do que os outros, né? Então acontecia isso. Quando você falou isso aí, eu me lembrei dessa situação. E hoje não, né? Hoje nós temos tudo online, vai lá, os tributos são online e assim por diante. Eu comentei com eles nos bastidores também do nosso treinamento de gestão empresarial, onde nós damos um treinamento de uma semana, um workshop. Essa empresa que está com parceira comigo aqui, que são duas, né? E eles fazem tudo manual. É proibido entrar computador na sala. Depois que a empresa está organizada e os alunos sabem todos os processos, aí eles vão para o computador. Porque o computador ele não resolve. Não. Ele recebe as informações. Hoje nós temos a inteligência artificial. Beleza, maravilha, está espetacular, está muito boa. Podemos confiar? Ainda não, totalmente não. Mas nós podemos saber usar a ferramenta e é muito útil. Então nós não podemos, de forma nenhuma, nunca negar o futuro, ou ser resistente a novidades, ser resistente à inovação. Nós precisamos entrar, testar, fazer, né? Eu comentei também a respeito das automatizações. Quem entra num avião não vendo o piloto entrar lá dentro? Mas os aviões praticamente decolam, voam, pousam sozinhos. O piloto está lá para uma emergência ou algo assim, né? Mas se uma pessoa não vê o piloto entrar lá dentro, ela não entra lá, mas de jeito nenhum. E a empresa é a mesma coisa. Se ela vê tudo automatizado, ela fala, nossa, mas isso funciona? Funciona. Pode acreditar que funciona. E hoje, com o advento da internet, em qualquer lugar do mundo. Tem um software brasileiro que é o número 1 do mundo, por incrível que pareça, pouca gente sabe. Ele integra todas as pessoas em qualquer moeda e qualquer idioma. E por incrível que pareça, aquilo que eu mostrei dos dois diagramas, um interligando com o outro, vou dar apenas um exemplo. Quando você faz um faturamento e o teu cliente solicita que você integra com ele, quando faz o faturamento, ele já deposita na máquina do cliente, no ambiente do cliente, aquela nota fiscal e já lança no contas a pagar e já faz a contabilização lá do outro lado. Então, quando chega a mercadoria, seja por avião, caminhão, qualquer transporte, ele vai ler o código de barras e simplesmente conferir o que está lá. Tá certo? Tá. Sela, acabou. Então, está indo para isso. Outra coisa que todo mundo fica assustado é quando fala numa integração mundial, uma moeda mundial e etc. Todo mundo se apavora. Não se apavore não, não tem como fugir. É isso que está acontecendo e é isso que vai acontecer. Então, nós, né, principalmente os mais idosos, não acreditam muito e tal. Não. Tem que ir. Eu falo para toda a juventude, jamais pare de aprender. Leiam muito. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. E aprender idiomas é a coisa mais fácil que tem, aprender idiomas. Eu sempre falo isso para as pessoas aqui. No empreendedorismo, o Brasil ele tem uma característica que ele fica longe de outros idiomas. Na Europa é comum uma pessoa falar 2, 3, 4 idiomas, porque está tudo muito perto. Aqui no Brasil não, é distante. Mas, principalmente, inglês e espanhol é fundamental. E sabe quanto tempo você demora para aprender um idioma? Para se comunicar razoavelmente bem? De 3 a 4 meses. As pessoas falam assim, mas só isso? Sim, só isso. Porque se você gravar tudo que você fala durante o dia, depois você separar as palavras e unir numa só, você não usa mais do que 200. E se você memorizar as palavras principais de um idioma, não precisa muito. Imagina, 3 por dia. Com 4 meses você tem 120 palavras, você já está se comunicando muito bem. Então existem técnicas, existem cursos, existem dicas muito boas. Tá? Então, para os jovens, para os adolescentes, as crianças e para os idosos, a mesma coisa. Então, na área da comunicação,
né? Você tem mais alguma coisa para dizer para nós? Eu tenho certeza que você tem muita coisa. É que o nosso tempo é curto, infelizmente, mas você voltará aqui Com certeza. com o Douglas e a gente vai conversar um pouco mais para frente. Exatamente. O que você tem mais a dizer para a gente da área de comunicação? Eu acho que a comunicação me ensinou muito, porque você também tem que trazer resultados diretos para os seus clientes, porque senão eles não investem mais em você no mês seguinte. Então, o Douglas, com a agência, também passa por isso, né? Hoje mesmo a gente teve a reunião com um dos sócios dele, que também é cliente dele, e a gente estava justamente discutindo sobre o retorno sobre o investimento dele. Então é muito importante. E aí eu migrei, saí um pouco só do digital e voltei para o físico, que eu achei muito interessante, assim. E o tete-a-tete ali com o cliente é importante. E, como a gente comentou, a gente vai fazer um feirão aí no mês que vem, que eu acho bem lá no bacana. Vale Sul, né? Pode falar, no Vale Sul vocês vão fazer então feirão, isso, pode todos falar. Eu vou estar lá, vou convidados. fazer umas tomadas lá, vou trazer para cá, você vai ver. Vai ser bacana. Muito legal. Vamos fazer uns contatos com o pessoal lá, né? Em junho. Trazer empresários aqui para falar. Nós vamos falar aqui do setor imobiliário, já está agendado aqui. É uma empresa que trabalha com parte de acessórios, né? Fechaduras, maçanetas, enfim, a parte, né, de metais para prédios. Inclusive, hoje ela falou, eu até poderia ir lá hoje, mas ela está num evento em São Paulo sobre medicina. Eu falei, mas o que tem a ver, né, medicina? Ela falou, não, é que nós atendemos fechaduras de hospitais. Olha só. Maçanetas de hospitais. Então, tudo isso nós estamos trazendo aqui e mostrar para os nossos telespectadores e quem segue o nosso programa, né? E também eu digo, passa para mais gente, porque o nosso objetivo é atingir o máximo de pessoas possível para conhecer o que é uma empresa, os seus segmentos, o que ela faz, como ela faz. Tem muita gente que tem uma empresa do lado de casa e não sabe que fabrica algo ali, que vende algo ali, né? Como não sabem que o software número 1 de gestão empresarial é do Brasil. Todo mundo conhece os famosos. Eu sempre falo assim, uma coisa é o maior. A outra coisa é o melhor. São coisas distintas. Não, eu vou comprar daquela empresa porque ela é a maior do mundo. Mas espera aí, ela é o melhor? E nós vamos falar isso quando nós começarmos a falar da parte de compras. Como selecionar material. Todo mundo vai para o lugar errado. O preço. Não é por aí. O preço é o quarto item. Tem itens mais prioritários. Então tem isso também, né? E você também comentou que está fazendo Faculdade de Direito. Faculdade de Direito. Vai se especializar em quê? Vou terminar a faculdade, não pretendo atuar na área de Direito. Eu acho que, na verdade, eu escolhi terminar essa faculdade, comecei ela antes de entrar diretamente no MEON. Desculpa, mas no MEON. Mas eu escolhi continuar por conta das relações interpessoais que ela te prepara. Então, eu vou terminar justamente para conseguir trabalhar melhor com gestão de pessoas, por exemplo, contratos de prestação de serviço também, mas não pretendo atuar na área. Tá. Mas você vai atuar, quer queira, quer não. E você vai ver. Advogado vai ficar fácil. Com a inteligência artificial, ele coloca o que ele quer lá. A inteligência prepara para eles o roteiro todo, prepara os documentos, as petições para entregar no fórum. Tranquilo. Mas, assim, não vai ter problema, você vai ver. E não vai ser muito longe, não. Já está assim. Mas, eu assim, trouxe um advogado aqui no capítulo passado e ele falou justamente sobre isso. Ele falou, eu coloco lá e uso a inteligência artificial. Olha que maravilha, ele está certo, é esse o caminho. Entendeu? Não, eu ainda quero aqui ter o meu notebook. Antes, quando começou a entrar computadores, tinha advogado que falava, não, se a petição não for na máquina de escrever, né? Não, peraí, meu. Não, nada a ver. Entra, o trabalho vai ser o mesmo, vai ter a qualidade igual. É só saber usar as ferramentas, né? Sim. Então, resistência à tecnologia, nunca. Nunca mesmo, né? Mas assim, uma coisa que nunca vai mudar é o que a Sabine falou, as relações interpessoais. O advogado pode fazer uma petição, pode fazer uma peça, pode utilizar a inteligência artificial, seja o que for. Mas para ele angariar o seu cliente, ele manter o cliente ali, sempre vai ter esse tete-a-tete, essas relações interpessoais que você tem que aprender a construir com os seus clientes, né? Porque eu vejo muita gente pega um contrato, pega um cliente, nunca mais dá atenção, acha que assim, não, peraí, eu estou prestando meu serviço, estou entregando o que o contrato diz,
E é isso. Aí cai no que ela falou, depois você não tem a renovação desse contrato. Aí você vê essas empresas que ficam não patinando, sem sair do mesmo faturamento, no mesmo local, porque está sempre entrando um, saindo outro, entrando um, saindo outro. Mesmo estando... isso é muito importante o que ele comentou. Porque mesmo estando distante, precisa manter a química interpessoal. Sim. Precisa mostrar para o cliente que ele é importante para você e que você é importante para ele, né? Muito bem. Agora, depois eu vou dar 1 minuto para vocês falarem, né, da empresa, se despedir, né, e dos telespectadores nossos aqui, como é o nosso roteiro do programa. E agora nós vamos falar da tecnologia da informação voltada para a área de gestão empresarial. Empresa nenhuma vive mais sem tecnologia da informação. Cauã, por favor, você põe aí o primeiro frame. Então, olha só. Ali nós temos o nosso diagrama de gestão empresarial dentro da área de TI, né, que foi o último frame do capítulo passado, capítulo 7. E nós colocamos ali, ó, Cefaz, os dados são cruzados, os clientes, fornecedores, transações bancárias, imposto de renda e assim por diante, né? E tudo isso está armazenado na base dos computadores dos governos. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, a relação de troca de informações hoje, ela está se aprimorando e se tornando real time cada dia mais. O próximo, por favor. Então, aqui, olha só, a relação da tecnologia, aquilo que eu disse. A informação sai de um cliente, já entra no outro automaticamente, sem a intervenção humana. Então, emitiu uma nota fiscal ali, na saída, no faturamento, ele já entra no recebimento fiscal do outro lado, no recebimento de produtos. E já fica lá. E já manda esses dados, as informações para o contas a pagar e para a contabilidade. Quando chegar, ele só efetiva. Ó, tá ok, pode ir para frente. Quando nós entrarmos na parte de compras, vocês vão ver que os sistemas informatizados hoje não estão fazendo os pedidos de compra como deve fazer e como foi desenhado para o século XXI. Simplesmente fazem uma lista de produtos e mandam para o seu fornecedor. Não, errado. Tem que emitir uma nota fiscal de compra com todos os tributos para o teu fornecedor. Porque quando chegar a nota do fornecedor, você vai ter que cruzar todos esses dados tributários para não ser conivente com o erro tributário. Porque conivência vai te dar multa e pior do que quem emitiu a multa. Por quê? Ah, eu deixei passar por aqui. Ou seja, eu não fiscalizei. Então isso é muito importante. Muito importante mesmo. Todas as empresas têm que se atentar para isso. E não importa o tamanho. Geralmente, quando a empresa é muito pequena, o dono ele não conhece tudo isso. Ele não conhece uma contabilidade, um controle de estoque, análise de custo, etc. Ele vai trabalhando naquele aprendizado do dia a dia. Quem auxilia ele? O contador, né? Então, é isso que acontece. Cauã, pode tirar esse frame aí. Então, aí nós vimos o quê? A interligação. Como eu disse, aqueles tamborzinhos ali são as tabelas onde os dados são armazenados. E nós comentamos sobre o cluster. O que é o cluster? É feito em escalas, em escadas. E todos os softwares construídos a arquitetura e a engenharia no século passado, eles trabalham de forma linear, de forma horizontal. E isso complica quando nós vamos fazer um sistema atual. Se nós pegarmos toda a parte tributária brasileira, ela está numa engenharia do século XXI. Ela não está no século XX mais. Então, no começo do estudo que eu comecei a fazer em 1987, na época da IN 68, depois veio o IN 86, depois veio o Sintegra e depois foi para o SPED. Todo esse processo eu participei, ativamente. Então, o que acontece? Quando entrou a nota fiscal eletrônica para as grandes empresas e foi descendo na escala até chegar no cupom fiscal dos mercados, foi um bom tempo. Para se ter uma ideia, a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica ocorreu no ano de 2010.
E por incrível que pareça, teve empresa que deixou para implementar na última hora. Nós chegamos a trabalhar uma semana direto, sem ir para casa, para cumprir o prazo. Porque a multa era líquida e certa. E outra coisa, os clientes não receberiam mais a nota fiscal tradicional em papel. Tinha que ser eletrônica e aprovada pela Cefaz. Eu vou até contar um caso para vocês aqui que eu presenciei, além dos muitos, tá? É o quê? Eu peguei uma nota fiscal eletrônica, não estava validada na Cefaz. Eu fui conversar com o rapaz do almoxarifado. Ele disse para mim, não, nós implantamos um sistema aqui que eles falaram que o sistema deles não precisa passar pela Cefaz. Ou seja, era uma DANF falsa. Eu falei, cara, não, pode tirar isso aí. Pode tirar isso aí. Aí fomos falar com o diretor falou, mas tem que fazer? Tem que fazer. Se você não fizer isso, a fiscalização chega aqui, eles podem até lacrar a sua empresa. Então não pode. Então acontecia isso. Por quê? Em todo o mercado tem os espertinhos e tem que tomar cuidado. Então, ouvir quem conhece, quem já sabe o que faz, como faz. E eu vou dar um recado aqui para os gerentes e diretores da área de tecnologia de informação. Hoje não basta apenas conhecer software, conhecer programação, a parte técnica. Vocês têm que conhecer legislação. Tanto que quando vocês mandam os SPEDs, lá tem o responsável pela área de tecnologia da informação. Porque se não tiver certa, você também vai pagar, como diz no ditado, né, o pato por isso. Então, gerentes e diretores da área de tecnologia de informação, também se preparem. Leiam as legislações. Como eu disse, todas as empresas que processam seus dados lá fora estão tomando serviço fora do Brasil. E tem uma lei aprovada em 2014 que muitas empresas no Brasil não estão seguindo. Tem que seguir. Tem que recolher todos os tributos como um serviço prestado no Brasil. É uma importação de um produto, igual qualquer outro produto. Tem que recolher os tributos. Por que isso? Para não ter problemas financeiros nos países, principalmente no Brasil. Eu vou contratar um cloud lá fora porque é mais barato do que no Brasil. Lê do engano, vai ficar o mesmo valor. Por quê? Porque vai ter que recolher todos os tributos igual aqui. Pode ganhar no preço, talvez, né, que seja mais barato e tal, mas não por não ter que pagar imposto. Vai ter que pagar desde 2014, e tem muita gente que não está pagando. Então eu vou deixar aqui esse alerta para as empresas. Pode olhar, essa lei é de 15 de agosto de 2014. Entrem e verifiquem. E eu falei isso para vocês. Tudo que eu disser aqui, confiram. Por quê? Tudo nós temos que conferir. Tá? Não é ouvir e sair falando, como a gente vê nas redes sociais, na internet, né? Jogam coisas lá, recebe e já taca para frente. Aí eu quero ser o primeiro a dar essa notícia. Como diz no jornalismo, né? Tem um furo. Não. Toma cuidado, que quem cai no furo é você. Então tem que tomar cuidado. Analise, confira quando recebe uma informação, verifica na legislação se está correto, se não está correto, compliance, o que é, o que compõe. O item número 1 do compliance, sabe o que é? E que poucos diretores e gestores fazem? Sabe o que é? O comprometimento. O comprometimento é o primeiro item. É a participação, desde o faxineiro até o seu subordinado imediato ali. Então, eu vejo muito nas empresas, o diretor passa, nem olha, nem liga, não está nem aí. Não pode. Ele tem que estar acompanhando. Ele não precisa saber detalhes das operações, mas ele tem que estar acompanhando a empresa, saber o que está acontecendo. E nesse diagrama que nós mostramos aqui, a coisa mais fácil é vocês saberem isso. Em pouco tempo você vai estar sabendo quem está onde e o que ele está executando. Quando nós chegarmos no fim desses episódios, dessa temporada, vocês vão ver cada função na empresa, como que ela é executada. É uma receitinha de bolo de cada mesa do seu funcionário. Por exemplo, no Contas a Pagar. No Contas a Pagar tem lá o roteirinho. Baixar o arquivo do banco, verificar se todos os títulos foram pagos, se não foi pago, qual é o problema, se eu tenho que lançar novamente, se eu tenho que autorizar a pagar. Tem o roteirinho para cada retângulo daquele que tem
dentro do diagrama da empresa. E no final vocês vão ter esse diagrama bonitinho, certinho, tudo detalhado. Pode ter certeza disso. E aqui nós vamos agora, né? Aqui, 1 minuto aqui para o Douglas e 1 minuto para a Sabine. Eu vou memorizar o seu nome. Vai. Te prometo. Sabine. É um nome diferente Sabine de mesmo. Sabedoria. Vamos lá. 1 minuto para você. Pode ser Dá primeiras um alô damas pro aí. pessoal aí, dá um alô São para os nossos calavaleiro, telespectadores. Que olha, quem está nos assistindo aqui são empresários, são advogados, são gestores, são. Você viu, né? Que eu dou uma puxadinha de orelha. Né? É isso. São gestores de TI, aqui tem tudo. Então, vocês aí. Eu Dá o ficaria seu muito alô para o feliz nosso de querido ter- público. Eu ficaria muito feliz se eu tivesse tido uma boa orientação assim, quando eu comecei, teria evitado aí essas quedas que inevitavelmente a gente tem. Bom, gente, invistam em comunicação, invistam em marketing, pensem na identidade visual da empresa, é muito importante mesmo. Isso é a vitrine da sua empresa, né? É assim que você vai conseguir também, através de outros meios também, óbvio, mas assim você vai conseguir atrair mais clientes. Então, preste atenção nisso e quem quiser me conhecer também, você tem meu número, podem ficar à vontade. Dá suas redes sociais aí. Minhas redes sociais, no meu Instagram, @sassabauman. Vocês vão ver um pouquinho ali da minha realidade, não minto, não é fácil, às vezes a gente, né, de tarde a gente chora mesmo, hoje mesmo a gente estava conversando, estava ali no meio da tarde, parei, liguei para uma amiga, chorei rapidinho, volta à tona. Beleza, muito obrigado pela sua participação, eu agradeço muito. E o Douglas agora tem o seu tempinho aí, beleza, maravilha. Para quem me conhece sabe que 1 minuto para mim é até uma tortura que eu gosto de falar, né? Mas uma boa noite a todos, obrigado aí o convite, para a gente poder compartilhar um pouco do conhecimento. Você que a vai gente ter tem mais da nossa vezes aqui, não se vivência. preocupe Com não, eu vou certeza. laçar você lá na Com empresa, você certeza. vai ver. E eu falo para vocês, se precisarem de locação de equipamentos, empilhadeiras, Santos e Porto, precisarem de marketing digital, agência Gecko Digital, se vocês precisarem de seguros, Vale Capital. Eu deixo aqui meu abraço a todos, eu agradeço mais uma vez o convite, mando mais um grande beijo no coração da sua mãe, que foi Obrigado. muito bom vir nesse programa especial. Obrigado. Foi um programa especial para você, acredito que vai ser o mais marcante, né, Ótimo. para essa homenagem. E deixo minhas redes sociais para quem quiser me seguir lá, é Douglas_Porto. Lá a gente compartilha um pouco de cada empresa, um pouco de cada iniciativa, vocês podem me seguir e me acompanhar. Obrigado, Douglas. Obrigado, Sabine. Acertei! Falei que eu ia memorizar. Não sei se vai ser por muito tempo, né? Porque você sabe que o meu HD, né? O meu HD é da década de 50, né? 1952. Então não tem tanto tera assim, Aceita né? disquete ainda? Exatamente. Eu agradeço muito vocês, agradeço o público que nos assiste e que o nós falamos aqui é sério, é muito importante para o sucesso de todos. Para o sucesso dos 70, 80, 60, 50, 40 para os jovens, porque a vida vai, a vida passa e nós temos que deixar o legado. Do outro lado, não sei se tem ou não, né? Mas um dia nós vamos saber. Como eu vi numa moto, muito interessante, dizendo assim: existe vida após a morte? Mexa na minha moto que você vai saber. Então, é isso aí, né? Então, nós vamos estar muito felizes se seguirem, né, um mundo melhor, uma qualidade de vida melhor. A todos vocês, eu desejo uma excelente semana. Até o nosso próximo programa. E quem quiser informações sobre quem passou por aqui e foi entrevistado, pode entrar em contato comigo, que eu tenho a licença deles para passar, tá? E o nosso programa aqui é assim: todo entrevistado que vem aqui, ele tem esse 1 minuto para vender o peixinho, certo? Então, muito bem, parabéns para vocês que assistiram. Eu tenho certeza que vocês vão expandir cada vez mais os nossos telespectadores. E, mais uma vez, uma excelente semana, que Deus abençoe, ilumine o caminho de todos vocês e muito sucesso. Muito obrigado, até o próximo. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora
100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.